podcast da Tuti. Olá, bem-vindo a mais um episódio do podcast da Tuti. Aqui a gente vai conversar sobre a saúde da criança, sobre odontopediatria, dar algumas dicas para facilitar o dia a dia de quem nos acompanha. Eu sou a Letícia. E eu sou a Camila, e hoje a gente vai conversar sobre um tema super importante na odontologia, que é sobre a doença cárie. Como ela começa, como a gente pode evitar, mas não se preocupa que a gente não vai falar nenhum termo científico super difícil, vai ser uma conversa super fácil para você entender. Então, pega seu café, sua aguinha e senta aqui para conversar com a gente. Vamos começar por um ponto bem importante, que é a doença cárie. Ela é uma doença. E ela comete homens, mulheres, de qualquer idade, qualquer raça, não tem predileção, nem por nível social, nem educacional. E a gente vê que, mesmo ela estando tão inserida na nossa sociedade, a maioria das pessoas, principalmente aquelas que a doença já acometeu, elas não sabem como que iniciou, como que previne, fatores de risco, né? Fatores que vão desencadear, o que ela pode fazer para evitar, ou então aquele alerta. Eu vi essa alteração, será que a doença cárie já não está se instalando nos meus dentes? Eu não tenho que procurar ajuda? Ou do meu filho, eu vi alguma alteração que acende aquela luzinha de alerta. Então, para a gente iniciar uma conversa, a gente tem que entender que o quê? A cárie, a doença cárie, as lesões de cárie, elas não vão aparecer da noite para o dia. É algo que ela vai sendo construída de acordo com os hábitos dessa pessoa, dessa família, dessa criança. Isso mesmo. E às vezes os pacientes chegam ali no consultório e a gente fala que a criança tá já com a doença instalada, que tá com o início de doença cárie, mas não é aquele ponto preto. E aí o pai e a mãe ficam assim, meu Deus, mas como assim? Uhum. Então, assim, a gente vai começar partindo do princípio, assim, muito importante, que a gente tem algo de proteção, um fator de proteção muito importante na nossa boca, que é a saliva. Saliva consegue, é como se ela fizesse uma limpeza natural dessa boca. E a gente tem que imaginar que como se fosse uma piscina, um pH. Então, a gente tem que avaliar essa saliva de acordo que ela tem que estar, ou às vezes ela está num meio muito ácido, ou num meio mais neutro, né? E isso acontece de uma maneira normal na boca, assim, é um processo normal na boca, que a gente fala na odontologia que tem a parte de desmineralizar os dentes e remineralizar os dentes. E isso acontece de uma maneira natural. E vai acontecer esse processo de acordo com o que a gente come, certo? Então, se a gente come alguma coisa muito doce, mas que não, alguma coisa que contenha sacarose, que não necessariamente seja um docinho, uma balinha, uma coisinha assim, né? Açúcar escondido. Um açúcar escondido. Esse nosso pH da nossa boca, ele cai lá para baixo. E daí deixa o ambiente muito ácido, né? Que favorece daí essa proliferação dessas bactérias da boca que a gente já tem. E é bom a gente lembrar que, além disso, a cárie, ela não vai se instalar essa doença apenas por um único fator. Aquele paciente, ele come doce, então ele vai ter cárie. Não. O que a gente precisa colocar em prática é que são múltiplos fatores que precisam estar associados entre eles. Então, a ingestão de sacarose, carboidratos fermentáveis, a falta de higiene e o tempo. Então, aconteceu um deslize ali, aquele final de semana eu não consegui higienizar muito bem, não é um fator tão preocupante. Mas agora, todas as noites eu não consigo higienizar bem. O fator da saliva associado a essa falta de higiene noturna é uma explicação para o aparecimento de lesões de cárie. Porque à noite a gente já tem uma redução desse fluxo de saliva. Assim como aqueles pacientes que respiram mais pela boquinha do que pelo nariz. Então, eles não têm essa autolimpeza, essa proteção que a saliva traz, tanto é que é um fator que a gente sempre pergunta para o fluxo de saliva, como que é percebe? Porque, olha, às vezes os pais vão ter um pouquinho de dificuldade, a gente também tem esse critério de diagnóstico dentro do consultório, que é avaliar
essa quantidade de saliva desse paciente. Mas, às vezes, alguns medicamentos que a criança está fazendo uso também tem como um efeito colateral essa redução de fluxo salivar, que não ingere muita água, né? Então, essa desidratação também diminui esse nosso fluxo salivar, que promove essa autolimpeza, que é muito importante, tanto para esse equilíbrio, quanto para a gente usar como um aliado nessa prevenção. Sim. E daí, nesse momento, assim, né, que esse pH dessa boca fica muito baixo, toda vez que a gente come, adquire no dente uma camadinha, assim, uma sujeirinha, que a gente chama, assim, de película adquirida. Um nome difícil pra vocês. E com o tempo que vai ficando ali, e se a gente não higieniza direito essa boca, se a gente não consegue fazer essa limpeza direito, essas bactérias elas vão ficando cada vez mais complexas. E aí vai adquirindo o que a gente chama de biofilme. E passa um tempo, a gente não faz essa escovação, não desorganiza esse biofilme e esse meio vai ficando cada vez mais ácido. Aí, de uma maneira assim, pra compensar, para tentar recuperar esse pH da saliva, é como se essas bactérias começassem a sugar o materialzinho assim do dente, deixando ele cada vez mais fraco. E aí aparece o primeiro sinal de cárie, né? Que é uma manchinha branca. E às vezes a gente pensa assim, nossa, mas isso é cárie? Nem percebe. Nem percebe, porque olha, são uns pontinhos brancos, assim, em alguns lugares do dente. É isso que o odontopediatra foca muito, né? Nessa parte de prevenção desses sinais iniciais, né? De cárie. E muitas vezes, se essas manchinhas brancas, elas são na região posterior, na hora da escovação não tem uma boa iluminação, os pais também não vão conseguir perceber. E aí vem aquela... Nossa, doutora, eu estava escovando todos os dias, um dia eu fui escovar, tinha um buraco que nunca teve ali. E aí parece que essa lesão de cárie, ela se instalou de um dia para o outro. E aí tu vai ver, vai examinar, vai fazer a parte de radiologia, né, imagem. Aquela cárie já está muito extensa. Porque a gente tem que entender que esse processo, ele vai começando lentamente e ele não causa dor. Então, não acende aquele alerta da dor. Porque quando ela é uma manchinha branca, ela não vai causar nenhuma sensibilidade. A criança vai continuar se alimentando normalmente. E mesmo quando vem aquela primeira camadinha que é destruída, que tem o primeiro furinho, também não vai ter essa sensibilidade. Então, os pais acabam deixando, porque não percebem, porque a criança não relata nenhum desconforto, e ela vai relatar esse desconforto quando essa lesão já está bem grande. Outro fato que acontece muito e que a gente tenta explicar na consulta e que eles até ficam muito surpresos, que é, eles nos procuram quando eles veem um preto bem escurinho no dente. Quando tem aquela lesão meio amarronzada ou um caramelinho, não chama tanto a atenção deles. E, na verdade, essa é a que deveria chamar a atenção, porque é o momento onde aquela cárie está bem ativa, ela está destruindo bastante dente. O escurinho, esteticamente, não é o agradável, não é o que a gente, né, o que a sociedade aceita. Mas, biologicamente falando, talvez seja o cenário ideal. A gente teve um desequilíbrio. Conseguiu compensar. E, de alguma forma, com escovação, com a alimentação equilibrada, com a constância, a gente conseguiu reverter, ou às vezes reverteu até sem nenhuma orientação. Vinha num tipo de alimentação ou numa rotina que a família acabou modificando sem nem saber e conseguiu reverter aquele quadro e aquela cárie paralisou. Mas muitas vezes os pais têm dificuldade de entender que esse momento da cárie bem escura é relativamente bom. Positivo. Né? Que aí a gente já tem uma resposta boa e uma mudança de atitudes dentro de casa que vão facilitar muito nessa prevenção. E nessa parte, assim, inicial hoje a gente opta pela mínima intervenção, né? Então, nem todas as lesões a gente remove todo o tecido cariado, a gente consegue interromper. E essas lesões iniciais de mancha branca, a gente consegue paralisar que essa criança não tenha repercussões negativas no futuro, a gente consegue paralisar essa cárie e deixar nesse momento só com mudanças de hábitos de higiene, de hábitos de alimentação. Então, a criança, ela tem o iniciozinho da lesão e a gente consegue interromper.
E isso o pai só vai ficar sabendo com muita orientação, com uma consulta. Exato. E por isso que é muito importante a gente avaliar essas vindas da consulta, né, no odontopediatra. Porque essa orientação de 6 meses, de 6 em 6 meses, às vezes a gente não vai conseguir pegar essas lesões iniciais. A criança que a gente já vê que tem um risco maior, assim, de desenvolver a doença cárie, a gente tem que trazer mais para perto da gente. Porque muitas vezes, em 6 meses, a gente já vai ter uma grande evolução da doença, né? E a maioria das vezes, os pais, quando escutam, aqui tem uma lesão da doença cárie, eles já associam com ter que restaurar. O uso de alta rotação, que é aquele instrumentalzinho redondo que faz o furinho, ou de baixa rotação, eles já acham que é uma intervenção um pouquinho mais invasiva. Não necessariamente, né? Por isso que cada paciente tem que ser avaliado de uma forma bem criteriosa, de forma individual, e todo o plano de tratamento feito baseado na rotina e na realidade daquela família. Alguns procedimentos serão necessários, a gente sabe, se já vem uma lesão um pouquinho mais extensa, com uma cavidade muito retentiva de alimento que vai dificultar a higienização, a gente precisa intervir, precisa colocar algum tipo de material ali dentro, fazer um acompanhamento mais criterioso, porque já é algo um pouquinho mais avançado, onde a criança já relatava dor, já tinha um desconforto, já não conseguia mais se alimentar da forma ideal. Mas nessas manchinhas iniciais, mudanças de hábito e alguns procedimentos de ambiente, né, de consultório, mas que são minimamente invasivos, que é uma profilaxia com aplicação de um produto específico que vai auxiliar essa mudança de hábito em casa, vai dar esse suporte para que essas mudanças sejam feitas. Vai trazer um resultado tão legal, tão incrível e de uma forma tão tranquila, porque tu pegou lá no comecinho. Tudo que tu pega no começo é muito mais fácil de solucionar, é muito mais fácil de ser aceito, né? Então, um procedimento mais invasivo, às vezes a gente tem que abrir mão de uma anestesia, às vezes precisa aumentar aquela cavidade, a gente sempre tenta optar, como você disse, pela mínima intervenção, mas às vezes a gente precisa, porque a gente precisa garantir que o que a gente está fazendo vai ter o resultado ideal, a gente precisa vedar bem aquilo ali. Então, os pais terem essa noção de que alterações podem acontecer da doença sem precisar fazer algo mais invasivo é tão importante para trazer a prevenção para essa rotina. Porque vendo que se eu fizer tudo mais cedo, é mais fácil, mais tranquilo, o ambiente fica mais calmo. E lá em casa também eu vou ter um controle muito melhor. É muito mais fácil tu controlar uma lesão assim do que várias restaurações que muitas vezes podem descolar se não tiver o cuidado adequado. O cuidado pós é muito importante, porque às vezes as restaurações podem falhar justamente porque não teve essa mudança de hábitos, não há controle de hábitos. Então, não significa que um tratamento restaurador vai ser definitivo se a gente não mudar os hábitos. E assim, então, para reforçar, né, para as pessoas entenderem, a cárie, ela vai começar com uma manchinha branca, aí sim, vai evoluindo, vai ficando aquele tecido mais amolecido, mais amarronzado, até chegar ao ponto de lesões maiores, cavitadas, que fazem um buraco. E nessas evoluções, no início a criança não sente dor, depois vai chegando em tecidos e camadas mais profundas do dente, chegando a tratamentos que ou a gente vai precisar fazer um tratamento de canal num dente de leite, ou fazer uma extração. E infelizmente, e coisas que a gente pode reverter já no início, né? Então a gente tem que cuidar muito dessa evolução, e evoluções de dente de leite, infelizmente, são mais rápidas. Apesar da gente ter a mesma estrutura do dente permanente, um pontinho preto, às vezes, num adulto, a gente consegue controlar e em pouco tempo permanecer um pontinho preto, mas um pontinho pequenininho na criança, em 3 meses já é uma lesão mais avançada, assim, uma lesão de um tratamento de canal, de precisar de alguma coisa mais... porcentagens de estrutura são diferentes, né? Então, é algo que acontece muito mais rápido e foge do nosso controle muito mais rápido. Então, aquela criança que, como tu disse, não retorna
né, naquele tempo específico, deixa, não, vou retornar um pouquinho mais para frente. Às vezes aquela restauração ela ainda tá no lugar, né? Você vai olhar, ou o pai vai olhar ali, não, mas essa restauração tá ok. Só que ela tem uma infiltração, e nessa infiltração contaminou aquele tecido novamente, e essa cárie começou a se manifestar novamente. E aí teve um crescimento com comprometimento de polpa, tendo que fazer tratamento endodôntico, que a gente sabe que é muito mais difícil, o dente fica muito mais fragilizado, todo o acompanhamento pós é muito mais complexo do que quando a gente faz num dente permanente. Sim. Então... E a doença cárie, ela vamos imaginar assim, que a gente tem um castelinho de areia. Se todo dia a gente colocar um pouquinho de aguinha devagarzinho nesse castelo, uma hora ele vai desmoronar. Então é a mesma situação. Todo dia, criança vai lá, consome, né, sacarose. Não vamos escovar esses dentes. Aos poucos, todos os dias, uma hora, essas paredes desse dente, elas vão desmoronar e vão ter evoluções com grandes repercussões. E que a gente pode evitar podemos evitar a doença cárie. É uma realidade hoje. Hoje a gente já vê crianças que se desenvolveram e são adultos sem cárie. Não é fácil, né? É simples, mas não significa que seja fácil. E tem algumas atitudes que a gente pode fazer para evitar que a doença aconteça, certo? Certo. A utilização do flúor na prevenção, a gente sabe que tem muito embasamento, né? O flúor, ele funciona como uma barreirinha que vai ficando sobre o dente, deixando aquele tecido mais forte ao ataque desses ácidos. Porque essas bactérias que levam, né, que causam a doença cárie, os subprodutos dela é a liberação de ácido. Então, tem a saliva que tá ácida, tem os subprodutos que são... Então, aquele dentinho vai tomando aquela bomba de ácido que vai deixando ele enfraquecido, como a gente já tinha conversado. E o flúor, ele é um mineral que ele se liga a muitas moléculas, assim. Então, ele consegue se ligar a um material do dente e deixar esse dente mais resistente a esses problemas, essas desmineralizações, essa perda desse ácido. Não significa que o dente vai ficar mais forte, só ele consegue repor, né, esses ácidos perdidos. Então, flúor, ele é super importante, nós somos entusiastas. Na utilização dele, ele faz com que aqueles íons de cálcio sejam recuperados mais rápido pelo tecido mineral do dente. Então, a gente consegue esse equilíbrio e, numa situação específica, o pH tem que baixar muito para que ele consiga agredir esse esmalte. Mais ou menos um exemplo básico, assim. Uma criança que não faz uso de fluoreto, né? O creme dental sem flúor. Comeu, aquele pH baixou lá para 5. Já começa essa ação de desmineralizar, esse dente já começa a ficar mais enfraquecido. Numa utilização de flúor, esse pH tem que baixar para 4 ou menos para começar essa ativação de desmineralização. Então, consegue esse equilíbrio um pouco mais fácil. Então, mesmo aquelas crianças que acabam sofrendo essa ação do ácido, o dano é menor. E aí a gente consegue fazer essa prevenção mantendo esse equilíbrio com a presença dos fluoretos. A gente acha que não faz muita diferença o uso de flúor na água de abastecimento. Ele consegue prevenir, diminuir essa incidência da doença cárie entre 50% e 65% dos casos. Então, é muito considerável a influência dele só na utilização de água fluoretada. No caso, o flúor, ele foi um dos melhores resultados, assim, de saúde pública do século XX, porque teve uma grande diferença quando começaram a usar, né, essa fluoretação, fazer essa parte da fluoretação. A gente tem um índice de cáries no Brasil, e dá para ver que a partir do momento que as águas começaram a ser fluoretadas, esse índice, ele caiu muito, muito, muito. Foi muito importante essa parte. É claro, a gente indica o flúor, mas ele tem que ser visto como um medicamento. O uso excessivo, o uso fora do controle, a livre demanda, a oferta a hora que a criança...
o contato direto dela com creme dental, nós não indicamos. Nós indicamos ele sim como um medicamento. Então, aquela quantidade, as dosagens, quando usar, quando não usar, porque a gente sabe que o flúor em excesso, ele vai causar toxicidade, né? Então, numa coisa mais aguda, vômito, né? A criança fica enjoada, enfim, porque tem criança que a gente sabe de relatos que pegou o creme dental e comeu. Porque ele é muito atrativo. Ainda mais hoje, agora, com essas novas pastas aí da Fine, que ela realmente... que é muito gostosa. Tem a concentração ótima. É ótimo. Mas a gente sabe que ela é muito atrativa, tanto pelo que ela remete, a história do docinho, do que é divertido, que as crianças gostam, quanto realmente pelo cheirinho e pelo sabor que nós temos no consultório. E a gente sabe, quando comparado com outros cremes dentais infantis, o cheirinho e o sabor, ele é muito mais evidente. Ela foi uma parte importante porque serviu como incentivo para as crianças gostarem de escovar os dentes, mas é muito gostosa. Então a gente tem que ponderar. Então, assim, flúor é maravilhoso, desde que a gente use nas concentrações corretas. Assim, nas doses corretas. Então, assim, para a gente evitar a doença cárie, o uso do flúor, uma escovação bem efetiva é muito importante. Então, assim, não é só usar o flúor, é saber remover, é conseguir remover essa plaquinha que forma no dente de maneira bem efetiva, porque a gente não pode deixar nenhum restinho de comida, de alimento ali na superfície do dente, né? Por isso que o uso do fio dental com uma escovação eficaz é uma prevenção ótima. Perfeito. Aí algumas pessoas vêm e falam assim, não, eu não consegui escovar o dente, não deu tempo. Eu comi, né, a gente comeu. Aí eu fui lá e usei um enxaguante bucal. Então eu não precisei escovar, eu usei um enxaguante bucal. O enxaguante bucal não tem as concentrações de flúor que a gente precisa para combater a doença cárie, e não remove, porque a gente só tá fazendo um bochecho, a gente não tá removendo aquela comida que ficou no dente. É mais ou menos quem não toma banho e passa perfume. Tu vai ficar cheirosinha, mas tu não tá limpa. É a mesma coisa acontece com o enxaguante bucal. E a gente já pegou paciente, a gente já pegou paciente que usou enxaguante bucal como um substituto de escovação e não teve... chegam às vezes contando, não, eu não uso fio dental, mas a gente usa enxaguante todos os dias. E aí eles acham que é uma troca muito benéfica. Porque às vezes eu não consigo passar o fio dental da forma correta, eu não consigo passar todos os dias. Então, não substitui, não troca, não é a melhor opção, não é uma segunda linha. Sim. Não. E o combo mais barato é uma escova e uma pasta de dente e um fio dental. Pronto, não tem mistério, não tem fórmulas mirabolantes. Não. É o básico funciona. Exato. Quantidades corretas de pasta de dente de flúor, com uma escovinha bem específica, macia, com a cerda macia, dependendo da criança, aí tem que avaliar, né, esse tamanho da cabeça da escova, e um fio dental perfeito. É perfeito, E aí, às vezes, eles custam a entender isso. A gente sabe que a dificuldade de usar fio dental em criança é grande. Às vezes a própria escovação é muito difícil, né? Então, não consegue se ter esse controle. A gente sabe que às vezes à noite a família já tá cansada, a criança dorme um pouco mais cedo, já tem uma rotina que às vezes, tomei o banhinho, jantei, ela já vai pegar o sofazinho, já dorme, enfim. Mas a gente não pode pular esse momento, porque anteriormente a gente acabou explicando esses motivos, né? Então, a escovação da noite, ela é extremamente importante. Às vezes tu pode até não conseguir fazer essa ideal ali depois do almoço, mas a da noite ela tem que ser super bem feita. É a mais importante de todos. Mas meu filho não deixa, é muito difícil. Nós temos técnicas para entregar para os pais, para ensinar, para facilitar. Não, dessa forma eu não consigo. Não, então vamos tentar dessa. E dá certo. Né? Não, eu não consegui. Não, vamos adaptar um pouquinho desse jeito, talvez assim fique melhor. Não, tenta dessa forma. Enfim, nós temos vários tipos de técnicas que a gente pode abordar junto com os pais para tentar solucionar esse momento, para que a gente simplesmente não desista. Não, de noite eu não consigo. Eu já escutei de pais assim, não deixa, depois eu corro atrás do prejuízo quando ele tiver um pouquinho maior.
E aí, aquele momento, assim, eu também não posso julgar e dizer pro pai... É uma escolha da família. Exato. Eu vou orientar que aquele não é o melhor caminho. Vamos tentar, vamos ter paciência, a constância, fazer todo dia um pouquinho. Daqui a pouco aquilo vira rotina. É nos primeiros dias que vai ser difícil. Depois vai entender que faz parte da rotina. Assim como tomar banho, assim como limpar a orelha. Tomar remédio, cortar a A unha. gente sabe que às vezes é difícil. A criança pequena, ela tende a resistir a processos do início, assim. Então, tudo vai ser difícil. Cortar a unha vai ser difícil. Tomar um remédio vai ser difícil. É só mais uma coisa que vai ser complicada no início. E uma hora ela vai se adaptar. Vai virar rotina. Vai virar rotina. Na minha casa também foi assim. Foi super difícil com a dona Maria Antônia. E chegou uma hora que ela entendeu que era inegociável. E hoje ela pede para escovar. Então... além dessa parte da escovação, de remover, de fazer uma escovação bem eficiente, com uso de flúor, a gente tem que cuidar da alimentação. A alimentação é muito importante. A cárie, ela é açúcar dependente. E se tiver sacarose na dieta dessa criança, ela tem um risco maior de desenvolver a doença. Então, infelizmente, hoje, nós temos acesso a muitos alimentos industrializados. E isso é um risco muito grande para a criança. E a gente não fala também só da doença cárie. A gente tem outros risco de... Essa criança vai ficar com um paladar viciado, de desenvolver problemas cardiovasculares, diabetes. Então, a gente fala aqui para os pais, assim, como se fosse só a doença cárie. Mas tem riscos maiores. Há estudos hoje que falam que a criança que consome açúcar antes dos 2 anos tem risco de desenvolver câncer no futuro. Então, a gente tem que pensar muito nisso, assim. A gente tem que querer o melhor para o nosso filho. E eu sei que é muito difícil. E a gente porque sabe. Que foge do nosso controle também dar esse tipo de alimento. E que é uma coisa cultural de que se tu gosta de alguém, tu oferta um docinho. Exato. Então, tu vai visitar alguém que tu gosta, tu leva sempre um chocolate. Na casa da avó, na casa da avó sempre tem uma balinha, tem um bolinho, sabe? E o nosso intuito, pelo menos, a gente não orienta que isso seja cortado. Claro, ali, nesses 2, 3 primeiros anos de vida, se possível, nada de açúcar refinado, enfim, é o ideal. E é uma escolha dos pais. Os pais vão escolher isso. Então, a sociedade nós orientar, né? Não tem que também julgar, porque não come nenhum docinho, ai que dó. Não, gente, os pais sabem o que estão fazendo. Então, apoiem, não vão contra a escolha dos pais, não se coloquem contra a escolha dos pais, que a gente vê isso, né? Não, mas pega aqui escondidinho, ó, a tia vai te dar escondidinho, não conta pro pai, não conta pra mãe. É uma escolha deles, a gente não, né, a gente, eu digo sociedade, não tem que interferir. E se essa criança, antes dos 2 anos, também começou a comer, também é uma escolha desses pais e a gente vai orientar da melhor forma. Aquele uso eventual não traz problema. A gente não somos odontopediatras, assim, aquelas quadradas, porque a gente também gosta. Nós duas comemos doce, inclusive. Comemos docinhos, um refrigerantezinho, né? Porque parece que o odontopediatra é contra doce. Gente, vocês vão encontrar a gente comendo um docinho de vez em quando. Mas a gente precisa orientar em que momentos, quando comer, inclusive esses alimentos com açúcar escondido, que às vezes, né, na mente às vezes não... os pais nem percebem que a criança está consumindo, consumindo muito açúcar. Então, aquela criança que ela ainda não tá na escola, ela fica em casa, né, o tempo todo. Ela belisca a tarde toda. Ela vai beliscar uma bolachinha salgada agora, ela vai... outra coisinha ali. Então, ela fica o dia inteiro exposta a esses ácidos. Com uma higiene, ninguém vai escovar cada vez que essa criança for beliscar. Então, essas são mudanças na alimentação que a gente precisa orientar para que a gente tenha um resultado legal. Não se tira tudo, só se muda os momentos de ofertar. Exatamente. Então, resumindo para vocês, é muito importante saber que para a gente conseguir evitar a doença cárie, é que a gente faça escovações bem efetivas, cuidar na alimentação e o tempo entre essas escovações, né?
Isso aí, então. Obrigada por ter nos acompanhado em mais um episódio. Espero que vocês tenham gostado. Nos sigam nas nossas redes sociais. Nos deem dicas de novos temas, novas pautas, do que vocês têm interesse ou dúvidas, para que a gente possa ou trazer novos temas ou voltar nesses temas que nós já conversamos. Obrigada.